Ora, iê, ora, iê. Boa noite a todos, tudo bem? Vamos mais uma vez para mais uma gravação. Graças a Deus e a todos aqui mais uma vez para poder compartilhar com vocês um pouquinho desses ensinamentos, tá? Peço, como sempre peço, que vocês abram a mente de vocês, compreendendo logicamente as nossas limitações aqui, da maneira que a gente vai tentar explicar, é o melhor que a gente consegue fazer e se Deus quiser todos permitirem, a gente vai evoluindo e vai se adaptando e conseguindo explicar melhor. Até lá, é sempre bom e sempre necessário que a mente de todos que irão assistir estejam abertas, para que talvez com todo esse aprendizado, que talvez com esse pouquinho desse conhecimento a gente possa juntos, né, trazer mais luz para os nossos caminhos e principalmente para os caminhos daqueles que tanto, tanto necessitam. Uma boa noite a todos, Paixão abençoe. Vamos lá? Primeira pergunta, da Auriane. Boa. Para que serve a banha de Ori? Auri. Vamos lá. Ó, filha, a banha de Ori, dentro na nossa doutrina aqui, ela, dentro de alguns procedimentos que a gente faz, a gente se utiliza-se banha, tá? Mas trazendo, obviamente que o pai não vai te explicar exatamente em qual momento vai ser usada a banha, porque é um procedimento que você ainda não passou, tá? Que envolve a barca, etc, etc. Mas a banha de Ori também é usada em outros procedimentos, por exemplo, em procedimentos de cura, tá? Então, assim, quando você vai fazer um procedimento de cura, etc., a depender da entidade, ou dependendo da gente mesmo, quando vai atender um consulente ali, aí eu particularmente, eu gosto de estar usando a banha de Ori para estar fazendo alguns tipos de procedimentos, mas geralmente voltado à cura, tá bom? Próximo. Sabrina. Pai, para que serve o olho de peixe espiritualmente? Filha, o olho de peixe, né, não só o olho de peixe, como qualquer outro tipo de olho, ele traz aí a representação daquilo para aquilo que ele serve, exatamente para que se veja algo, né? No caso do olho de peixe, especificamente falando, quando você cata o peixe, você traz o peixe a questão do equilíbrio. Então é aquele olhar mais equilibrado, né? Você traz um pouco mais de equilíbrio para o teu olhar. E isso seria uma das situações mais lógicas. Obviamente que se você for pegar, por exemplo, uma entidade que vai trabalhar com olho de peixe, literalmente falando, ele pode ali estar transmutando aquela energia e fazendo outra funcionalidade, outra definição para o olho de peixe. Mas trazendo luz à sua resposta, acredito que seria mais ou menos assim. Peixe trabalha muito a questão do equilíbrio, né? Que a gente tem ali algo muito próximo com os marinheiros, etc. Então seria um olhar mais equilibrado. Justamente essa pergunta veio depois da nossa gira de marinheiro mesmo, foi na semana. Então, Por isso que ela perguntou. provavelmente isso, mas se você viu, né, dentro da nossa gira de marinheiro aqui, você viu alguma das nossas entidades, alguma das entidades dos seus irmãos, trabalhando com olho de peixe, pode trazer esse exemplo que o pai está dando aqui, mas é um exemplo em cima da lógica, tá? Como também ele pode ter transmutado ali. Tá bom, filho? Próximo. Sabrina. Pai, por que de colocar 7 cruzes ao lado do nome de alguém? Vamos lá, Sá. Há muitos anos atrás, né? Quando eu falo muitos anos, obviamente que eu tô colocando aí uns 15 aninhos apenas, né? Mas acho que tem até um pouquinho mais, para te falar a verdade. Eu trabalhava numa casa onde o pai de santo em questão, ele tinha esse hábito. E uma vez questionado, eu fui procurar saber o porquê, ele falou para mim o seguinte exemplo, é o exemplo que eu passo para ti hoje, tá? Quando a gente escreve o nome de alguém no papel, a gente está colocando a nossa energia, a gente está mentalizando a imagem daquela pessoa. É aquilo que serve para a entidade, tá bom? Então, assim, de fato, se você coloca o nome inteiro, fica uma coisa mais cravada, certo? Mas muitas das vezes, por questões de exposição ou por questão de falta de saber o nome inteiro, mas trata-se de cuidar de uma enfermidade, aí se acrescenta 7 cruzes como se fosse o sobrenome da pessoa, tá bom? Basicamente seria isso. Existe uma outra finalidade, que ali você já está trabalhando toda uma limpeza, toda uma situação, mas basicamente falando, é como se fosse o complemento do nome, tá bom, filho? Alguns colocam data de nascimento, nome do hospital que a pessoa tá, Sim. essas... A questão da data do nascimento, a gente já puxa mais para a numerologia, que é onde a gente vai puxar ali pela data, né? Às vezes o horário do nascimento também, para a gente puxar algumas definições, algumas informações sobre o espiritual da pessoa.
né? Referente agora à localidade, por exemplo, trata-se de alguém internado. Quanto mais informações você tiver, quanto mais informações nós tivermos, fica mais fácil para poder chegar até lá. Obviamente que a gente encaminha isso para a espiritualidade, mas fica muito mais fácil. Por exemplo, o número do leito, tá? Um número do quarto, qual é o andar do hospital, entre outras informações. Quanto mais informações, melhor. Uhum. Tá? A depender da entidade que vai chegar lá em socorro, a depender da entidade, quanto mais informações, melhor. Aqui aconteceu uma vez um caso, uma vez não, acontece algumas vezes até, mas um caso em questão que eu me lembro bem, né? A pessoa, ela veio passar em consulta, acho que foi com o guia do Carlos, se não me engano. Não sei se foi do Carlos, se foi da Cris, não tenho certeza. E foi passado toda a situação, né? E foi passado tudo, mas passou o número do andar, o número do leito, tudo certinho. Aí o guia pegou, diante da informação, ele parou e esperou. Ele falou, tá, ela tá com uma roupa assim, 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 exato, que era a roupa que se colocava lá. Ele definiu a cor, ele falou, ah, é isso mesmo, porque a pessoa que veio procurar ajuda tinha vindo direto do hospital para cá. Então, para você ver que ajuda bastante a espiritualidade, A tá correr, como bom? eles falam, corrigida, né? Isso. Próximo. Pode? O seu Alex, Boa. pergunta do YouTube. Pai, mãe da casa, sua bênção. Gostaria de saber se quando a gente vai na gira é bom tomar banho de Oxalá, mesmo não sendo rodante, ou não precisa só quando é necessário, quando a entidade pedir. Senhor pai, poderia me explicar sobre os banhos? Tá, vamos lá, Alex. Eu gosto Primeiramente, quando ele fala, como ele fala, né? primeiramente, Paxalá nos abençoe, muito obrigado pela pergunta. Vamos lá. Ó, qual que é a definição de banho? Limpeza, estruturação, energização, entre outros, né? Então, assim, o banho, ele é necessário para quê? Para que se tire algo, para que se acrescente algo. Você está indo ao terreiro por qual motivo? Pela devoção, para pedir algo, para aprender algo? O que está na sua mente? Porque depender da sua intenção, né? Ah, olha, eu preciso ir no terreiro para me pedir tal coisa. Eu aconselho tomar um banho de Oxalá, que seria basicamente um banho de misericórdia. E aí todos os pedidos ficam muito mais fáceis de ser atendidos, né? A sua energia estando mais limpa, naturalmente falando, você vai conseguir formalizar melhor a pergunta, você vai conseguir se expressar melhor diante de um guia, chegando num resultado muito melhor, tá bom? Então, assim, o banho, ele serve muito para te preparar para o momento que você vai fazer dentro da gira. Então, assim, você vem na gira assistir os nossos trabalhos. Quando você toma um banho, esse banho vai fazer com que você, a depender do banho, naturalmente, pode fazer com que você entenda melhor o que está acontecendo, com que você compreenda melhor, pode fazer com que você aprenda melhor. E por questões mediúnicas, né? Se de repente você tem a intencionalidade um dia de vestir o branco e voltar a trabalhar ou começar a trabalhar, naturalmente esse banho já é um preparatório para um desenvolvimento mediúnico também. Então, assim, a funcionalidade de um banho é tirar algo ou trazer algo, tá bom? Basicamente falando isso. Banhos de Oxalá, sim. Um banho de Oxalá ele é mais recomendado por ser o banho do nosso Pai Maior, mas tem a Mãe Maior também, nossa Mãe Manjá. Então você poderia estar colocando um banho de rosa branca, um banho de tapete de Oxalá. Você pode até, de repente, se for por umas questões mais de aprendizado, etc., você pode estar tomando um banho de sálvia, que é excelente, banho de poejo, entre outros, tá bom? Alfazema. Alfazema, que é a mesma, ou a lavanda, né? Só um detalhe bem interessante, tá? Quando você for tomar um banho, se o banho for de erva fria, naturalmente, a água ela não pode ser fervida, tá? Por exemplo, você vai tomar um banho de rosa branca. Então a gente chama de banho frio, tá bom? Aqui na nossa doutrina a gente trabalha mais ou menos assim. Então você vai catar uma água, você vai despetar lá na água, vai acrescentar uma outra água em cima, você vai tampar e deixar ali fazendo uma certa fusão. Você pode acrescentar no máximo ali uma água morna, tá bom? Pode ser acrescentado uma alfazema em líquido também, se você quiser. No, Potencializa, né? no caso de um poejo, que já é uma erva, ela é uma erva morna, morna e fria, mas é mais morna do que fria, você pode e deve trabalhar ali com uma água esquentada mesmo, mas antes que ela chegue no estado de ebulição, tá bom? Aí você vai, desliga o fogo antes que ela ferva, joga ela por cima do poejo, você já macerou aquele poejo, ele já está ali dentro,
você vai jogar essa água fervente. Essa água que ainda não ferveu, mas está bem quente, você joga em cima e abafa. Espera a fusão acontecer, o seu banho está pronto da cabeça aos pés. E assim sucessivamente, tá bom? Então, geralmente, banhos assim para uma gira, que são banhos de ervas mornas ou frias, geralmente a gente não faz a decocção, que seria a erva sendo fervida, ou a gente também não utiliza a água já fervida, tá? Já em estado de ebulição. A gente utiliza aquela água quente, mas mais próximo do morno do que pro fervido, tá bom? Próximo. O seu Alex. Pai e mãe da casa, sua bênção. Gostaria que o senhor me tirasse uma dúvida sobre a entidade Exumirim. Exumirim é criança ou é adolescente? Gostaria de saber, obrigado. Filho, depende. Depende. Vamos definir primeiro Exumirim diante de uma visão mais geral, tá? Depois a gente vai entrar aqui na nossa visão, na nossa doutrina. Existem algumas doutrinas, né, da Umbanda principalmente, que vai trabalhar a crença de Exumirim, que nem particularmente são crianças, são pigmeus. Encantado, né? São pigmeus. Então, naturalmente, você tem uma variação de entendimento sobre a corrente dos Exumirins. No nosso entender, na nossa forma de trabalhar, são espíritos com essências infantis, né? Quando você determina que é uma criança ou um adolescente, você está minimizando toda a história reencarnatória daquele ser, sem tendo desencarnado sempre nessa época. E não, naturalmente que não. Então, assim, a gente trabalha a essência, né? A essência de Exumirim trata-se de uma essência infantil. Mas sim, no caso de Exu, principalmente Exumirins, mais do que Erês, você tem ali algumas situações já puxando para sua adolescência, pré-adolescência, sim. Tá bom? Mas lembra, filho, que eu estou explicando que é uma essência do espírito, Não tá? que ele seja Não sempre necessariamente. uma criança, né? Isso. Trabalha-se a essência, né? A essência, mais a essência daquele espírito é uma essência infantil, ou adolescente, ou pré-adolescente, e etc. Tá bom? Próximo. A Cris de Iemanjá. Boa. Pai, o que é liame espiritual? Liame. Liame. Nossa, filha, essa você me pegou, não faço ideia. Eita, R$ 10. Tem como cortar? Não, mas o pai vai tentar arriscar aqui. Talvez seja algo chamado de perispírito. Não sei. Eu achei que Filhota, ele não ia responder essa, gente. De verdade, eu achei que ele não ia responder essa. o liame é um entendimento que a gente traz, né? Que é trazido principalmente pelo kardecismo, tá bom? Entre outras correntes, mas principalmente pelo kardecismo, que é como se declara ali a questão do perispírito. Alguns chamam de áurea, outros de alma, e etc. Liame é um desses termos a ser usado, tá bom? Então é nosso campo energético. Tem nos livros do Kardec? Tem Tem algumas no. referências. Se eu não me engano, acho que é no livro dos médiuns, que você vai ouvir falar um pouco sobre Ela liame, deve ter tá? lido e. Provavelmente. Mas boa pergunta, viu, filha? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Bom mesmo. Porque se a gente está consultando alguma entidade, algum caboclo, algum boiadeiro que está Aham. fazendo uma cura ali, ele fala sobre liame e a gente não vai saber o que é. A gente. Sim. Só fica a recomendação, tá? Umbandistas de plantão. Na minha humilde opinião, desse simples sacerdote que vos fala. A Umbanda ela é uma egrégora de religiões, então a gente trabalha com uma arte sincrética muito, muito forte. Nós trazemos sincretismo de outras religiões muito forte. Ao falarmos sobre mediunidade, ao falarmos sobre desenvolvimento mediúnico, ao falarmos sobre algumas questões espirituais, obviamente a gente está falando simples e puramente do kardecismo. Então, assim, para aqueles que nunca se interessaram, procurem ler, pelo menos algum trecho, alguma coisa, do Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, para trazer uma noção bem bacana sobre essa parte mais espiritual da coisa, sobre essa contemplação espiritual, a emancipação da alma, entre outros detalhes, entre outras situações que são muito usados na Umbanda, né? Muitos que têm algumas experiências mediúnicas. Ai, vi isso, aconteceu aquilo, mexeu não sei o que perto de mim, o que será? Deve ser coisa ruim? Se a pessoa estudar um pouco sobre o espiritismo, a Sim. pessoa vai entender, porque fala muito sobre mediunidade, sobre visão e afins. Né? O melhor ponto de vista que existe é o ponto de vista aberto, né? Aquele ponto de vista que ele consegue captar informações para se formar o seu próprio ponto, né? Você aprende matemática quando você vai para a escola e o professor ele aprende matemática, então ele
estudou matemática e hoje ele ensina matemática, mas ele ensina do jeito dele. Então, se você vai aprender matemática, você vai aprender matemática do jeito daquele professor. Se você tiver sorte de pegar um bom professor, você vai ser um bom aluno em matemática, geralmente, né? Obviamente que se você tiver a oportunidade de estudar matemática com outro professor, vai enriquecer o seu conteúdo em matemática, que são dois pontos de vista diferentes sobre a questão da matemática. Dentro de alguns autores sobre a Umbanda, você vai ver alguma coisa sobre espiritismo, sobre desenvolvimentos mediúnicos, miasmas, projeções astrais, desdobramentos, né, emancipação da alma, como é chamado na questão, o próprio liame também, perispírito, áureo, enfim. Você vai ver algumas questões dentro da nossa Umbanda com autores umbandistas, sim, até candomblecistas em alguns casos. Mas é bom a gente não parar para... A gente sempre está estudando, sabe? Sempre vai buscar um pouquinho de informação, sempre vamos aprender com os nossos irmãos de fé, que tanto esforço fizeram para deixar registrado na história um conteúdo onde a gente cresça espiritualmente, evolutivamente, através do nosso conhecimento. Tá bom? Fica a dica a todos os umbandistas. Eu acho que o melhor umbandista que existe é aquele que aprende a respeitar a religião do outro e naturalmente aprende com o outro como é ser um bom ser humano. Tá bom? Próximo. Próxima do seu Carlos. Boa tarde a todos. Como faz para definir quando devo evocar o Baluaê e quando devo evocar o Mulu? Boa, Você filho. localizou as macumbas dele. Boa. Só contemplando a todos, tá? O Carlos que acabou de fazer essa pergunta. Ele é um médium aqui da nossa casa e ele é um dos pais pequenos aqui da casa, tá bom? Filho, vamos lá. O Baluaê e o Mulu. Quando a gente saber qual dos dois a gente invocar e etc. Vamos definir assim. O Baluaê, pai da cura, né? Principalmente cura relacionada ao físico, cura física. Principalmente, não só, mas principalmente. O Mulu é o pai do início, ou do reinício, ou até mesmo do fim, né? Sendo considerado o pai da morte em algumas situações, etc. Tá? Ah, pai, então quando morrer alguém eu chamo por Omulu? Sim, sim. Quando morrer alguém, quando morrer uma fase, quando terminar algo, quando precisa estar iniciando algo novo, porque é o pai do reinício, etc, etc. Só fazendo um adendo, viu, filho? Que para algumas doutrinas, principalmente em algumas umbandas, inclusive, mas é mais no candomblé, em algumas nações do candomblé, que o Mulu e o Baluá, eles tratam como se fosse um mesmo orixá, tendo uma certa dualidade, digamos assim, tá? Então, assim, só fazendo esse adendo, para nós, para nossa doutrina aqui da Tupã, Papai Joaquim das Almas, o Baluá é um, o Mulu é outro. São dois orixás diferentes, tá bom? Mas basicamente é isso. O Balué, a gente vai mais pro lado da cura, principalmente cura física, principalmente. E o Mulu, essa questão do término, do início, do reinício e etc. Principalmente sentimentos de luto. Eu, Isso que eu ia particularmente, falar com o luto, principalmente. a gente pega alguns casos de consulentes, né? Porque só contemplando para todos, né? Aqui no nosso terreiro acontece uma coisa muito engraçada. De segunda, terça e quarta, a gente abre atendimento, mas só trabalhamos com incorporação na gira. Então, assim, para você passar em consulta aqui na nossa casa com uma entidade, somente nos trabalhos, todos os sábados a partir das 16 horas, ok? Porém, de segunda, terça e quarta, nós também atendemos. Aí onde é feito alguns benzimentos, algumas conversas, algumas orientações e etc, etc. Aconselhamento, né? Aconselhamentos, direcionamentos e etc, né? E aqui é muito curioso porque tem semanas, né, algumas semanas, ou a maioria das semanas, enfim, que a gente atende mais durante a semana do que na própria gira, tá? O número de consulentes durante a semana, às vezes, é maior do que o número de consulentes que vêm assistir a gira e passarem consultas, tá? E em muitos casos, a gente acaba trabalhando a questão do luto. Muitas pessoas que perderam um emprego, que perderam um casamento, que perderam um parente, um ente querido, enfim, né? Recentemente está tendo muitas mulheres que perdeu o filho Questões de na gestação. aborto, tudo. Então, assim, tem muita questão relacionada ao luto. Então, toda vez que o pai pega algo relacionado ao luto, eu vou ali indicar aquele banho, aquela situaçãozinha, um banho que eu gosto muito. É banho de alcachofra, um banho de sálvia, um banho de angélica nacional.
Desculpa, gente. Ele tem uma diferençazinha entre um e o outro ali e tal. Vamos supor, um alcachofra é um luto mais antigo, né? É uma perca mais antiga que você precisa, você não consegue superar. Você tem uma sálvia, né? Que é algo já mais presente, acabou de acontecer aquela perca. E você tem uma Angélica Nacional ali, que é um meio termo ali, mais ou menos, tá bom? Então, além dos banhos, o pai, quando vai firmar no Congá, naturalmente, eu vou firmar para o Mulu trabalhar certamente essa questão do luto, essa questão da perda. Agora, quando é cura, seja espiritual ou física, quando é uma cura mais espiritual, uma coisa mais misteriosa e tal, o pai, claro que o pai vai ali em Ossan, naturalmente, nosso pai Ossan, mas eu não deixo de pedir também ao nosso pai Obaluaê por ser o pai da cura, em todos os sentidos. Tá bom? Pode para a próxima? Pode. A Fabi, de Oxum. Boa, filha. Um mé... Ai, essa pergunta. Ai, Fabi. É. Um médium de consulta que não está se sentindo bem fisicamente ou mentalmente pode se ausentar das consultas? Se o médio de Pior consulta que eu entendo ela. não está se sentindo bem mentalmente ou fisicamente, você pode se ausentar das consultas. Filha, Isso. poder você pode. A questão é se você deve. Quem garante se você pode ou não isso, aquilo é a Constituição Federal, filho. É só você lá, ler lá no artigo 5º, né? Mas tem também é refratado em outros artigos, mas tá lá. Você tem esse direito aí, tá bom? Assim, ó, eu costumo dizer que nós umbandistas, nós somos socorristas de última hora, socorristas da espiritualidade. E um bandista, ele jamais pode deixar de lembrar que ele é um simples aparelho. No dia que ele achar que ele é mais do que um aparelho, mais do que um cavalo, mais do que uma matéria, como alguns costumam chamar, larga o branco porque ficou feio. Dali para frente é só teatro. Porque quem faz toda a questão, quem vai dar o aconselhamento, quem vai fazer isso, fazer aquilo, a espiritualidade, é o espiritual em nome da luz maior. Basicamente é isso, né? Então, às vezes, a gente pode não estar bem, pode não estar isso, pode não estar aquilo. De repente é mentalmente, de repente é sentimentalmente, de repente é fisicamente, mas espiritualmente a gente está bombando. O que, que vai acontecer? Chegar na hora das consultas, uma gira de baiano, o baiano, a baiana vai encostar, vai passar por cima da gente como se a gente não fosse nada e vai fazer o trabalho deles lindamente, que eles não têm nada a ver com isso. Isso que ainda vai atender pessoas com problemas parecidos, se não iguais aos que você está tendo no momento, que a gente está tendo no momento. E o melhor de tudo é, quando acaba a consulta, quando acaba tudo, parece que a gente está novo, parece que a gente está renovado, a gente está desgastado, acabado, largado num canto, Capenga, manca xoxa. capenga manca xoxa, como diria o meu grande irmão Bruno, né? Mas naturalmente falando, a gente sobrevive, mas sobrevive bem pra caramba, porque quando a gente ajuda, o ajudado somos nós. Então, naturalmente falando, filhota, pode se ausentar sim, não tem problema nenhum, tá na Constituição, seria um crime se não pudesse, mas é difícil, hein? Um médio de consulta assim é difícil, viu, Fá? Principalmente quem trabalha com pombogira menina, Ela é a assim. própria experiência, porque essa pergunta foi feita naquela semana lá. Mas Então ela assim, fez a pergunta no fim de semana, ela já não estava muito bem. Você viu a entidade dela já estava dando consulta. E bem trazendo plena. só contemplar uma informação para todos aqui. Essa mesma a Fabi, que ela é filha de Oxum de frente, tá, gente? Filha de Oxum com Oxóssi. Ai, coitado de Oxum. Ela, ela chegou num determinado dia e falou, pai, hoje eu não tô legal para dar consulta e tal. Não, tudo bem, filha, fica de cantinho, tudo cambona, tá tudo Acho que ela certo, ia vamos até me pra cima. cambonar, né? Alguma coisa assim. Até que quando a gente foi perceber que parece que tinham, era 5, era 7 consulentes para passar com os guias dela. Aí ela olhou pra mim assim e falou, pai, eu posso ir atender porque eu tô sentindo uns negócios aqui. Que coisa. Entendeu, filhota? Então é só. Faz parte, faz parte. Bem-vindo à Umbanda, né? Graças a Deus a todos. Bem-vindo à Umbanda. Próximo. Emerson. Boa. Emerson perguntou. Olha que legal. Tá com febre. Vamos lá. Um Bojaguaçu pode incorporar um caboclo ou um guia de um médium coroado? Olha, pode acontecer, viu, Emerson? Pode acontecer sim, tá bom? Mas aí seria uma questão mais muito complicada.
mas muito complicado na nossa doutrina. Vamos tentar entender uma situação aqui. Existem algumas umbandas, no caso, que alguns filhos da casa eles não trabalham em corporação. Por exemplo, alguns ogãs, etc, etc, não trabalham em corporação. Tá? Quando eles precisam, o orixá deles, o caboclo deles, precisam vir em terra e etc para alguma coisa, vem através de um transporte. Então, só para você entender e para todos entenderem que existe o transporte e é comum acontecer. Na nossa doutrina, todos são médios mandantes. Todos, né? Agora, um bojaguaçu. Um bojaguaçu é aquele que ainda não tem a coroa, aquele que ainda não passou pelo processo de barca, aquele que ainda está se iniciando, ainda não foi iniciado, né? Um bojaguaçu, trazer num transporte tem que ser uma necessidade muito, muito, mas muito grande. Então pode acontecer sim. Um transporte através de um bojaguaçu, claro que pode, porque não existe ninguém melhor do que ninguém. Somos todos iguais, né? Uns um pouquinho mais evoluídos, outros um pouquinho menos, mas de repente, às vezes aquela pessoa que é um pai pequeno, de repente até um sacerdote, naquele dia não tá legal, e aquele bojaguaçu tá voando baixo, tá conectado até as tampas, tá com a fé inabalável, e certamente ele vai ser usado, porque a espiritualidade não olha cargo. A espiritualidade como um todo olha a devoção, não é? Olha a energia. O exemplo que eu dou sempre aqui no terreiro é exatamente isso, tá, Emerson? Quando você tá doente, você tá com dor, você vai no médico passar em consulta, você não quer saber o nome do médico, você quer que a dor saia dali. Então, para aqueles que necessitam, naturalmente é igual. Então, não importa o cargo quando há necessidade. E esse transporte, ele só aconteceria, no caso, em Mogi-Guaçu, em extrema necessidade. Pelo menos aqui na nossa doutrina. Tá bom? Mas pode acontecer sim. Boa. Agora tem uma sequência de perguntas do Cadu sobre ervas. Eu vou fazer uma por vez. Boa, Cadu. Espero conseguir responder todas. Boa noite, a bênção de todos. Para que serve capim-limão para o banho e chá? Vamos lá, meu filho. Oxalá nos abençoe primeiramente. Capim-limão, também conhecido como capim-cidreira, né? O capim-limão ou capim-cidreira, no caso para remédio, Santo, né? oi? Ou capim-santo também, ele vai ter vários nomes, né? Depende muito da região, da localidade, etc. No caso para remédio, ele vai ajudar muito, né, na questão de sintomas gripais ali, etc. O chá? O chá. Ele ajuda muito na questão gripais, na questão de febre também. Um pouquinho, ele vai pegar um pouquinho ali para ajudar no caso do intestino, quando você tiver ali com meio intestino um pouquinho desregulado, alguma coisa, ele vai ajudar bastante também. Tá? Sabe aquela constipação que a gente sente? Às vezes come demais, ou enfim, tá empapuçado. Enjoo, náuseas, né? Aí ele vai ajudar bastante, tá bom? Agora, no caso do banho, ele é um banho que ele vai ali transitar entre a limpeza e a energização. Só que o banho de capim, feito com capim-limão, ele tem que ser muito bem preparado, tá? Por que ele tem que ser muito bem preparado? Porque ele é um capim, ele corta, né? Então, primeiramente, para você colocar ele da cabeça aos pés, tem algumas contraindicações, então o mais indicado é sempre utilizá-lo do pescoço para baixo. Uma das formas que a gente usa aqui para poder fazer esse banho seria, com as suas mãos mesmo, você picar. Você não macera o capim. Você pica ele o máximo que você puder com as mãos, vai mexendo ali na água, vai picando ele. Aí você adiciona água quente, pode ser água fervida mesmo, pode adicionar em cima, você abafa e toma do pescoço para baixo. Pode ser tomado da cabeça aos pés, em alguns casos mais complexos pode, mas aí depende de outros fatores, outras combinações de ervas. Tá Na bom? dúvida não, né? Na dúvida, do pescoço para baixo, que os efeitos serão bem similares, tá? E a folha da batata? Boa, a folha da batata é ótimo para cura, hein? Nossa, é uma folha. A folha da batata, vamos lá. Você tá com problema de inchaço, folha da batata é bom. Você tá com problema de furúnculo, a folha da batata é bom. Você tá com uma dor de dente, a folha da batata é bom. O chá da folha da batata, você tá com problema de estomacal ou no fígado, vai ajudar bastante. Ajuda bastante, alivia bastante. Ele é amargo igual bolo? Não é tão amargo não, tá? Não tão ou como assim? Não tão. Para qual padrão? Não é tão amargo quanto o boldo não. Então assim, ela vai auxiliar bastante. Agora quando a gente fala de banho, né, por ser um banho de alimentos que vem da terra, né,
Aí você traz mais essa essência da terra, é um banho mais de limpeza, um banho de filtro. Lembrando que é um banho com a folha da batata, é um banho muito, muito simples para você, na hora de preparar um banho ali, você intuir, ou seja, você direcionar os efeitos desse banho para uma possível proteção, para uma possível estrutura, porque vem da terra, tá bom? Então você tem ali alguns alelos. Tem muito mais para se fazer com a folha da batata? Tem muito mais sim. Bastante, bastante mesmo. Eu vou até deixar uma dica aqui, eu vou aproveitar aqui, que senão depois eu esqueço. Tem um canal no YouTube, que quando eu tenho tempo eu assisto, e acho que é Daniel Fogaça, não é? Daniel Fogaça, se eu não me engano, se eu não Fogaça tiver, é Fogaça. Fogaça. Assim, se um dia Papai do Céu permitir, eu irei conhecê-lo pessoalmente para pedir um autógrafo, porque ele é sensacional. Então ele vai trabalhar. O nome do canal é Autor da Própria Saúde. Vou pedir para a Elaine deixar na descrição aí, tá bom? Para aqueles que quiserem sobre questões medicinais. Obviamente que eu, sendo um simples sacerdote aqui, eu passo uma prévia daquilo que faz bem em cima de questões já testáveis, tá? Toda vez que eu vou passar para vocês assim, olha, tal coisa faz bem, é porque já foi passado pelos guias para outras pessoas e fizeram realmente bem para aquilo. Tá bom? É um conhecimento, mas que vem mais do senso comum, né? Que vem trazido naquela tradição oral, do boca a boca, e passa pela nossa espiritualidade, tá? Mas para vocês aprenderem mais a fundo, etc., Autor da Própria Saúde, é realmente maravilhoso. É mesmo, eu fiz da última vez que eu fiquei com a sinusite atacada e gripe, Aham, eu assisti o canal dele, aham, o que ele ensinou lá com 5 ervas eu fiz, sim. não deu 2 chás, não Não, deu dois ele chás. realmente ele é Quando pega muito bom. sinusite é forte, pra quem Ele, tem é pesado, né? Não deu 2 chás, já melhorou. atualmente eu faço faculdade de teologia, estou estudando teologia, né? Faculdade de teologia. E, então eu não tenho muito tempo para muita coisa. Mas assim que eu terminar a faculdade, eu vou procurar o canal para me ver, porque eu acho que ele tem alguns cursos que eles fazem também. E é bem, bem bacana mesmo. Bem bacana. Tá bom? Qual que é o próximo? Sobre a salsa parrilha. Salsa parrilha. Muito bom. Filho, vamos lá. Em termos de banho, né? A salsa parrilha é um banho de proteção, tá? Em alguns casos mais específicos ali vai pegar um pouquinho de energização até beirando ali o descarrego. Mas é basicamente um banho de proteção, defesa por ali, tá bom? Fica mais ou menos aí, pescocinho para baixo, tá? Dá para ser tomada da cabeça aos pés em alguns casos, mas no geral, do pescoço para baixo, tá bom? Não erra nunca, né? Não, não erra nunca. Na questão da saúde, ele perguntou sobre o chá também? Ele perguntou a primeira sobre banho e chá e mandou o nome das outras ervas, então acredito que seja assim. Tá, no caso da salsa parrilha, ele é um ótimo estimulante aí para o próprio metabolismo, digamos assim. Tá, o chá dele assim vai ajudar um pouco. Só que assim, você toma um pouquinho de cuidado com essa salsa parrilha, que ela tem algumas contraindicações ali, tá? Por exemplo, lactantes, gestantes, etc., nem pensar, nem pensar. Então tá um pouquinho de cuidado, dá uma estudadinha mais ali, de repente você tem algum tipo de limitação física, né, por questões da saúde, a salsa-parrilha não costuma ser um chá tão simples de tomar, tá bom? Existem alguns chás aí que são praticamente homeopáticos, digamos assim, são chás que não trazem nenhum tipo ou quase nenhum tipo de agressividade ou efeito colateral, mas salsa-parrilha certamente não é um deles, tá bom? Graviola. Graviola. Hum. Filho, vamos lá. Um banho de graviola. Eu aprendi e faço uso e passo e tenho um respaldo muito, muito, muito interessante em tudo que se refere a mágoas, tá? Quando se refere a mágoas, o banho de graviola é maravilhoso, tá? Esse respaldo que eu estou dando aqui é uma coisa que a gente utiliza aqui, eu aprendi há muitos anos atrás, naturalmente, e é um banho realmente muito bom. Sabe aquele tipo de mágoa que te acompanha e você já nem faz mais sentido, mas por algum motivo ainda te deixa para baixo? Às vezes você nem gosta mais da pessoa, nem tá mais nem aí para aquela situação, mas ainda assim você se sente
Quando ouve falar da pessoa, Não, quando lembra da situação. sei lá, a coisa parece que te acompanha e você não consegue engrenar, você não consegue, né? Enfim, esse banho de graviola, ele é muito bom, tá? Muito, muito bom. Ok? Próximo. O chá. Desculpa. O chá da graviola, ele é um chá que ele vai trabalhar muito bem com o intestino, tá? Muito, muito, muito bem com o intestino. Gente, ó, toma cuidado. Todo tipo de erva tem contraindicações, porque todas têm algum certo nível de toxicidade. Umas um pouquinho menos, outras um pouquinho mais, ok? Uma primeira dica. Se você está tendo sintomas de algo que você não conhece, qual chá que você deve tomar? Nenhum. Procure um médico, tá? Um chá não substitui a medicina, ok? Ele auxilia a medicina. Agora, você está gripado, você pode tomar um chá de salsa, né? Claro que tem suas contraindicações, lembrando aí, mas você pode colocar uma erva baleeira, você pode colocar uma salsa, você pode colocar ali uma cebola, né? Para questões de febre, enfim, você vai trabalhando aí bastante, tá bom? Agora, você já sabe que é uma gripe, né? De repente você está com gastrite, na espinheira santa você não erra, mas será que é gastrite? Será que aquela dorzinha é um sintoma de algo maior e aquele sintoma que vai elucidar o médico a pesquisar e vai descobrir algo que possa ser muito danoso? Então vamos procurar o médico se a gente não sabe o que a gente tem. Sabendo uma vez que a gente tem, ok, o chá é uma ótima medida, tá bom? Eu particularmente sou um sacerdote umbandista e nunca fiz medicina. Então eu me contento em cima daquilo que eu tenho a noção que dá para me chegar. Obviamente combinado com o remédio, se você estiver fazendo algum tratamento combinado com o Então, remédio. as ervas elas auxiliam, né? Por exemplo, você quer fazer um composto para o estômago, né? A gente tá falando da graviola, a gente sabe que é bom ali para a região do intestino, etc. Vamos fazer um composto para o estômago. Com freio, você vai auxiliar no estômago, saúde estomacal. O boldo, você vai auxiliar grandemente no fígado também. E aí você tem a espinheira santa, né? Que aí é como se fosse a base do omeprazol. Você trabalha esse composto aí o nível de toxicidade dessas ervas juntas é baixíssima, então naturalmente você vai ter um grande benefício. Mas para qual tipo de situação? Uma gastrite nervosa, dores estomacais, etc., que já foram diagnosticadas, que já tem o precedente correto, tá bom? Tome muito cuidado, tá? Próximo. O que é e para que serve o dandá baiano? Dandá baiano, eu não sei se é o mesmo do qual eu conheço, tá? O da Costa, né? Eu conheço a Dandá da Costa, que provavelmente deve ser o Dandá baiano, porque eu conheço o Dandá da Costa como o Dandá baiano também, tá? A diferença é que o Dandá baiano, ele é um pouquinho, a semente no caso, né? É um pouquinho maiorzinha do que a Dandá da Costa, mas são os mesmos ali, a mesma família, mesmo certinho, tá? O Dandá, né, no caso, ele é usado muito em firmezas, muito para proteção, muito para estrutura. Usa muito a raiz, né? A raiz de Dandá ela é muito boa. É usado também a semente, que também é muito, muito utilizado, tá? Muito, muito utilizado em coisa. Para remédios, assim, especificamente falando, o Dandá, ele é bom, mas tem que tomar muito cuidado. Ele é bom para certos tipos de machucados, tá? Machucados mais superficiais, mais aqueles mais chatinhos, etc. Ele é bom. Não pode ter ferida aberta, né? Não, nada que entre em contato com sangue, tá? Pelo amor de Deus. Então, mas realmente ela é muito boa, tá? Alguns falam aí que também faz bem para questões cardíacas e tal, por ser derivado de uma especiaria de pimentas e Isso que eu tudo. falo, né? Uma pimenta. Então, ela pertence a uma especiaria, então, naturalmente, a questão do cardíaco e tal. Mas aí, a gente se para ali em cima daquilo que o nosso bracinho alcança. Tá bom, filho? Acredito que o Dandá baiano seja o Dandá da Costa, porque eu conheço o Dandá da Costa e já conheci Dandá baiano sendo o mesmo do Dandá da Costa, que um pouquinho maior a sementinha. Tá bom? Se for outro Dandá, depois você fala com o pai, eu falo numa próxima pergunta. Aí a gente se elucida melhor, tá? Porque às vezes você conhece como Dandá baiano, eu conheço como algum outro nome, né? Acho que provavelmente algum guia usou, falou Sim. perto dele, estava consultando, ou um guia falou
você vai usar Dandá baiano para isso, isso e isso. Sim. Aí, como assim Dandá baiano? Às vezes ele até conhece o Dandá da Costa, mas Dandá baiano, o que que é, né? É. O próximo é hortelã. É que temperatura e para que serve? Temperatura da erva, né? Hortelã, isso. Tá. A hortelã, ela é um tipo de erva. É porque assim, hortelã ela é uma família extensa, tá? Não existe só um tipo de hortelã. Mas vamos entender no geral que ela vai mesclar, ela vai transitar, né? Ela é uma erva geralmente de caráter nivelador ali e tal, então ela transita entre a morna e a fria. Tá? Dependendo da hortelã ela é fria, dependendo da hortelã ela é morna. A forma de você trabalhar ela, de preparar o banho, no caso ele perguntou? Não, tem essa, ele perguntou a temperatura e para que serve? Ah tá, para que que serve? Então ela é meio que morna e fria, dependendo, né, da hortelã. No caso do hortelã, ele é um banho que ele vai servir muito, muito, muito bem. No caso, para a limpeza e em alguns casos também para energização, ok? Em alguns casos para energização. Naturalmente, se for um hortelã mais puxado para o frio, é mais limpeza, mais puxado para o morno, mais ali dentro ali da energização, tá bom? Tem mais situações dentro da hortelã? Tem bastante. Principalmente se ele for combinado com outras situações, porque ele realmente é um potencializador. O hortelã ele é um potencializador, tá? Como remédio, como um chá e etc, é aquele chá que vai fazer bem para tudo, né? É o chá que vai ajudar no apetite, é um chá que ele ajuda na questão dos brônquios também. Então ele é realmente muito, muito bom. Muito bom mesmo, tá bom? Não, acho que era minha mãe que falava que o chá da hortelã ele alivia, ele mais frio, alivia uma É, dor de estômago, empapocamento. é, Eu não sei se é coisa de vó, né? Mas não, vamos lá. A grande maioria das ervas, elas têm ali um efeito analgésico. A grande isso. maioria das ervas. A hortelã não fica fora dessa, tá bom? A grande maioria das ervas tem um efeito mais analgésico. Eu, particularmente falando, a depender da dor e do tipo de dor, eu gosto de usar mais aquela erva específica para aquela situação, né? Mas, obviamente, que a depender do quadro clínico da pessoa, onde ali tem algumas certas limitações em ervas, né? De repente você vai tomar um chá que seja um pouco mais forte, né? Aí já não é legal. Por exemplo, um chá de canela de velho para circulação. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas aquela circulação ali que dói, que lateja, que é isso, que é aquilo. Mas a pessoa tem a saúde muito debilitada e esse chá vai agredir demais. O hortelã é bem indicado, que vai dar uma suavizada naquela dor. Então, temos ali um efeito analgésico sim, mas não é tão compassivo, não é tão direcionado. Tá bom? Absinto. Tem qual finalidade no banho e chá? Vamos lá. Tem essa e tem mais uma do Cadu. No caso do absinto, também conhecido como losna, né? Também conhecido como losna. É um banho de defesa, é um banho de proteção, é uma das folhas maravilhosas de se trabalhar. O óleo é um óleo muito, muito interessante fazer o óleo de absinto, ele é muito, muito interessante. Alguns casos aí dá para se aproximar até da energia das pombogeiras e etc, por questões do absinto, né? E naturalmente falando, tá? Mas o absinto ele também é conhecido como losna em alguns casos aí, beleza? Na questão de chá, de remédio, ele é muito pouco utilizado. Por que que ele é muito pouco utilizado? Adivinha por quê? Níveis de toxicidade. Então ele é muito, muito, muito pouco utilizado. Ele tem um efeito ali, um efeito mais de regular ali a questão do intestino, tá? Mas ele é muito pouco utilizado e não é em todos os casos que pode se tomar, não. Chá de losna, não é em todos os casos, não, tá bom? Eu, particularmente, conheço o absinto e a losna sendo o mesmo. Ele tem uma certa diferenciazinha ali, é a mesma coisa que você for pegar lavanda e alfazema. São princípios ativos praticamente idênticos, mas existe uma diferença entre elas ali, mas a diferença é É ilusória da mesma perto dos família, benefícios. né? É a mesma coisa. É igual, só que diferente. Entendeu? O absinto e a losna é basicamente isso aí. Tá bom? A Boa. próxima é, e a última dele, né? Para que serve o banho de carambola?
Filho, o banho de carambola é banho de defesa, total. Total, 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 total. É o banho da estrelinha, né? Estrelinha. É o banho da estrelinha. É Ai, como um dá banho de trabalho essa estrelinha. distração. É um banho que traz a distração. Pai, mas como assim a distração? Pois é. Às vezes as pessoas não precisam perceber que você está ali. Às vezes você não precisa perceber tudo o que acontece porque não é da sua conta e o que está acontecendo só te machuca. Então você precisa se distrair com outras coisas. Olha só que interessante. É um banho muito, muito associado à nossa linha dos Exus Mirins, por exemplo. Tá bom? Se a pessoa está sofrendo um tipo de perseguição, encheção de saco no serviço, um desses seria bom, que protege ela e distrai para as pessoas É, tirar um pouco o foco a dela. questão de proteção e defesa, não. Eu iria mais para um outro banho ali, né? De repente um quebra-demanda, né? Entre outros. Para tirar o foco dela, É, entendeu? mas porque assim, a distração, ela serve. Tudo que serve para nós é sempre de dentro para fora. O maior problema da humanidade está dentro do ser humano. A humanidade é o coletivo de seres humanos, né? Então, assim, o maior problema da humanidade é o ser humano. O maior problema que existe na sua vida é você, está dentro de você. Então, se você vai tomar um banho de distração, é que de repente você precisa se distrair, você precisa desfocar daquilo que te faz mal, daquilo que não te alimenta, daquilo que não te favorece, daquilo que não agrega nada a você, mas te machuca, te incomoda. Seja por uma limitação sua, um hábito seu, você acaba se envolvendo e acaba se prejudicando. Então, que bom que a gente tem também essa questão da distração, que tão maravilhosamente bem os nossos Exus Mirins fazem, né? Próximo. Essa é a da Mandão. Boa, Amanda. Qual a diferença da Umbanda sagrada para a esotérica? Filha, vamos lá, ó. A Umbanda Sagrada, Umbanda Esotérica, Umbandaime, Umbandomblé, Umbanda Traçada, que mais? Umbanda Branca, Umbanda de Nação, Umbanda Raiz, enfim, né? A Umbanda, basicamente falando, minha filha, a Umbanda, a matriz da Umbanda, a raiz da Umbanda, é aquela Umbanda que vai trabalhar a questão dos guias, tá? Que alguns chamam de castiços, né? E etc, etc. Entendeu? Esses são os guias. Isso é Umbanda. A Umbanda Sagrada, basicamente falando, em alguns casos, por que em alguns casos? Porque eu já conheci terreiro de Umbanda Sagrada que trabalha da forma que eu vou falar agora. Mas já conheci também que trabalha um pouquinho diferente, tá bom? A Umbanda Sagrada é aquela Umbanda que vai chegar mais próximo ali do kardecismo, quase uma Umbanda branca. Quase uma Umbanda branca, tá bom? Então, assim, mas vai depender muito, às vezes, da criação da pessoa, da formação espiritual do sacerdote ou da sacerdote que veio abrir o seu terreiro e ela abre sobre a influência daquilo que ela foi feita e vai trabalhar da forma que ela foi ensinada, né? Então a gente só faz aquilo que a gente fez, a gente só ensina aquilo que a gente aprendeu. Esse deveria ser o correto para todos, naturalmente, tá? Então, assim, o título Umbanda Sagrada vai trabalhar muito dentro dessa situação, né? Só para você ter uma noção de como é distante uma coisa da outra. Numa Umbanda Sagrada, o pai já viu trabalhar algo mais próximo da Umbanda Branca, que seria ali alguma coisa bem próxima do kardecismo. Como eu já vi também titulando de Umbanda Sagrada, uma outra Umbanda que trabalha mais com seres elementares ou seres naturais. Já estou falando das sereias, duendes e entre outras situações. Para você ver como é gritante uma coisa da outra. Tá bom? A Umbanda esotérica basicamente é o esoterismo. É o esoterismo sendo agregado dentro da prática umbandista. Tá bom? Essa é basicamente a diferença. O importante, filha, só você citando e já dando uma pontuação aí, e essa pontuação que eu vou dar não é uma pontuação, digamos assim, literária, é algo mais dissertativo, algo mais, a minha opinião mesmo, tá? A minha cosmogonia, digamos assim. A Umbanda, em si, ela vai ter as suas vertentes, porque é uma religião feita a partir de sincretismos. Então, naturalmente falando, por ser uma religião de matriz africana, vai sempre priorizar mais a tradição oral, isto é aquele conhecimento que é passado de um para o outro, sem que tenha uma escritura sagrada que determine determinada situação, por exemplo, como o catolicismo tem ali a Bíblia, né?
as igrejas evangélicas, o islamismo com o Alcorão e por aí vai, né? O próprio judaísmo com a Tanakh, com a Torá, enfim, e assim necessariamente. Nós trabalhamos de uma questão mais de forma oral, né? Onde o conhecimento é passado de geração em geração. E por trabalharmos sempre essa questão oral, digamos assim, também o senso comum. O que é o senso comum? Aquilo que é passado, aquilo que, fez aqui, deu certo, faz ali que vai dar certo. Fulano, tô com um problema assim, faz isso que vai ajudar. A Umbanda acaba se enriquecendo desse senso comum muito por conta dessa questão de ser tradição oral. E essa tradição oral é uma origem candomblessista, né? É uma origem Yoruba, é uma origem que vem da cultura africana, das religiões de matriz africana, tá bom? Da onde nós também somos sincréticos, da onde nós também trabalhamos esse sincretismo. Então, naturalmente falando, a Umbanda ela vai ter várias denominações, de acordo com a forma que você foi ensinado e foi trabalhado, tá bom? Você tem algumas Umbandas, por exemplo, nós aqui somos a Tupã-Onca, né? Então nós temos ali um berço ali, digamos assim, graças a Deus a todos. Passamos pelo terreiro Tupã-Onca Sete Flechas de Pedra Branca, onde foi a nossa maior escola, diante da nossa formação, e por consequência disso nós fomos apresentados à Federação Primados, né? Do E Brasil, ali, né? Primados do Brasil, e ali a Mãe Cida, com toda a sua generosidade, nos ensina e nos contempla com seus ensinamentos através do trabalho que ela faz no terreiro, né? E na federação em si, tá bom? Então a nomenclatura em si de um terreiro ou de outro vai ter muito mais a ver com aquilo que foi formado do que criar um estereótipo sobre aquele tipo de religião. A Umbanda Branca, toda Umbanda Branca é igual? Não. Toda Umbanda nação é igual? Toda Umbanda traçada é igual? Toda Umbanda raiz é igual? Não. O que precisa ser igual em todas as Umbandas é o respeito ao seu semelhante, é o amor ao próximo, é o culto ao orixá, a reconhecer a supremacia de Deus, nosso Criador, e aí, naturalmente, daí se segue. Tá bom, enfim? E a que seguimos é uma das duas? Filha, vamos. Se fosse. O pai não gosta muito de criar esse tipo de estereótipo aí, né? E tal. É justamente por conta disso que eu falei. Mas vamos entender, por ser uma Tupã-Onca, a gente tenta trabalhar ali, de acordo com as nossas limitações, a gente tenta trabalhar algo mais puxado para a raiz. Uma Umbanda mais raiz, né? Então, até por influência de Ofá, por influência de Pai Joaquim das Almas, que é o patrono dessa casa, naturalmente a gente tem ali toda uma pegada mais pé no chão, mais simples, mais aquela vela com copo d'água. Se necessário, a gente vai para o ebó, se necessário, a gente vai para um sacudimento, se necessário, a gente vai para isso, vai para aquilo, vai, porque nós tivemos maravilhosos pais e mães de santo aí, sacerdotes que tanto nos ensinaram. Então a gente tem conteúdo para ir para cima, sim, independente da necessidade, graças a Deus a todos. Mas diante da nossa doutrina aqui, a gente vai trabalhar sempre com esse pezinho mais no chão, muito por influência de Ofá mesmo, tá? Então, temos aí talvez uma Umbanda mais puxada para a raiz, tá bom? Mas o pai, eu particularmente, eu não curto muito essa qualificação, esse estereótipo, né? Porque eu acho que a Umbanda ela é muito grande, né? A Umbanda ela é muito grande para você categorizá-la dentro daquilo que você faz. Só por isso que o pai não curte muito, tá bom? Eu acho que o jeito certo de você praticar a sua Umbanda é quando você respeita a Umbanda do outro. Somos todos irmãos de fé e um dia a gente vai aprender a dar as mãos para fazer o bem, né, a um número maior de pessoas e ser útil e poder servir cada vez mais aos nossos mentores, aos nossos guias, como também a toda luz maior, a toda a espiritualidade. Tá bom, minha filha? Da Sabrina. Bora, Suzana. Sabrinão. Pai, o Senhor disse que quando benze alguém, metade dessa carga vem pra gente. Dessa carga, né? Uhum. Como faz pra tirar depois? Tipo, os guias vêm e levam ou só a guia de proteção já é o suficiente? Tá, filha, vamos lá, ó. Primeiro que essa metade aí não é literal, como o pai também te explicou, né? Não é literal, porque senão fica assim, nossa, a pessoa chegou com olho gordo, ela vai com meio olho gordo para casa, porque meio olho gordo ficou com você. Metadinha você pega. Metadinha. Não. Mas naturalmente falando, filho, naturalmente, quando a gente vai trabalhar um benzimento, né? Tô falando da gente, não do guia. Guia é uma coisa, a gente é outra, tá? Nós somos limitados, os guias, eles têm autonomia total, 100%. Então, de acordo com as nossas limitações, quando a gente vai benzer, e aí eu estou me colocando muito na posição de fala, que nós fazemos benzimento aqui,
E é o que eu vivencio, é o que acontece comigo no literal mesmo. Ah, é claro que a gente vai, por exemplo, um olho gordo, um mal olhado, um quebranto, um bucho virado, uma espinha caída, enfim. A depender do mal que esteja ali, da enfermidade, etc., principalmente na criança, que às vezes nem fala ainda, né, um bebezinho e tal, a gente tem sintomas. Através dos sintomas você já consegue ter uma noção, mas ao se aproximar com as orações devidas, etc., ali você meio que crava qual é o que você precisa fazer para poder ser tirado, tá? E aí você inicia o benzimento. O benzimento, ele é feito através de ladainhas, através de situações onde são passados, né? E os benzimentos que o pai pratica, dentre eles, acontece muito comigo o quê? Por exemplo, eu estou benzendo a pessoa está com dor no corpo. Então eu vou benzer de dor no corpo. Então no ato que estou benzendo, eu começo a sentir uma pontada na cabeça. A pessoa só falou que está com dor no corpo, isso eu conseguiria benzer. Então eu começo a benzer. É só um exemplo, tá, gente? E aí eu vou começar a benzer a pessoa, papapá, tudo certinho, faço minhas orações, minhas preces, peço pelas intercessões e começo a ladainha. Enquanto estou benzendo ela por dor no corpo, começa a dar pontada na minha cabeça, como se eu começasse a sentir alguns tipos de sintomas durante o benzimento. E possivelmente, a depender do quanto está sendo tirado, do quanto estava ruim, do quanto precisou se mexer, né? Que benzimento é isso? Você começa e você só termina quando você tem que tirar mesmo. Então, às vezes, você tem que ficar repassando até que você finalize todo o benzimento, né? Não dá para fazer pela metade. E aí você, quando pelo dispersar da energia, porque você tá gastando energia para benzer, existe toda uma concentração, toda uma conexão espiritual. E ali a energia está sendo gasta, naturalmente está sendo usada, né? Então, quando você finaliza o benzimento, você acaba ficando ali desguarnecido um pouquinho ali. E geralmente comigo acontece de sentir até mesmo sintomas da situação. Por isso que você acaba sentindo um pouco do que o outro tem, tá bom? Mas geralmente não é no literal assim que a gente sente mais aquele desgaste que faz a gente ter algum passamento. Já teve benzimentos, por exemplo, de eu terminar o benzimento e ficar realmente debilitado. Já aconteceu. Tá? De benzimentos mais fortes, mais graves, principalmente quando envolve luto, né? Entre outras situações. Tá? Então, o benzimento ele acaba fazendo isso com a gente, sim. Tá bom? Pelo menos no meu caso. Tá? É que tem benzimentos e benzimentos. Uma vez eu fui benzer uma moça, e faz muito tempo isso. E eu fui benzer de insolação, né? Eu vou até compartilhar com todos. Claro que eu não vou revelar aqui o sagrado, a ladainha, mas basicamente o benzimento de insolação, para quem não sabe, é quando a cabeça está muito quente, etc e tal, pegou muito sol na cabeça, a pessoa está com aquela insolação ali, né? E aí o que que a gente faz? No ato eu fiz o quê? Usei o quê para benzer? Eu usei um pedaço de pano, um pano mesmo, bem fininho. Eu catei um pano bem fino, não, um pano mais, tipo uma toalhinha, não era nem toalha na verdade, mas era um pano mais grossinho. Eu coloquei no copo e nesse copo eu virei na cabeça da pessoa, bem aqui em cima da muleira da pessoa, e ali eu comecei a rezar e tudo. E aí, No caso conforme. assim, né? Aqui, bem aqui. E aí eu fui rezando naturalmente Eu ia falando. fazer, mas não tem pano aqui. E conforme a insolação vai saindo, a água vai fervendo. E aí você consegue ver, é visível o efeito, a causa e efeito, é visível. No caso da espinhela caída, tem aquela espinhela que a gente vai medir a espinhela, tudo. Primeiro a gente diagnostica, né? A gente vai ver se a espinhela obviamente está fora. E para ver é muito simples, você cata o centro da coluna com a ponta do dedão. Se bater do outro lado vai dar diferença quando você chega lá em cima. Eu estou falando rapidinho assim, gente, que é para não abrir tanto assim o sagrado, mas para poder dar luz a todos vocês. E aí quando você bate lá, a diferença que deu lá em cima é a mesma diferença que vai dar nas pontas. Pronto. Está caracterizado a espinhela, né? A espinhela caída. Aí você vai benzer a espinhela, você vai cruzar a espinhela, você vai fazer sua reza, sua ladainha. No terminar da espinhela, você vai bater uma, duas, três vezes, tá perfeitinho, certinho, bonitinho, juntinho. É uma outra situação, né? Então, tem benzimentos que são visíveis a causa e efeito, mas nem todos. Às vezes você vai benzer alguém por exemplo, benzer de tristeza. Existe benzimento para você tirar solidão, tristeza, mágoa, né? Como se fosse um passe, né? Mas é mais um benzimento. Então, tem benzimentos que não são tão visuais assim. E aí você acaba dependendo de uma sensibilidade maior para entender se você está na porta certa,
se você está trabalhando, se você está realmente causa e efeito. E aí vem no sentir. E aí, geralmente, o sentir é sentir na pele, né? Que você está tirando ali. Tá bom? Geralmente os que têm uma resposta rápida, né, um efeito mais rápido, nem se falou da insolação e da espinhela. É aqueles Aham. que a maioria dos bebês pegam, né, que é quebranto, molhado. É, Na hora, assim, já dá uma soneira na criança, já sabe que fez o efeito ali. sim, sim. Um dos, né? Mas tem benzimento, tem muito tipo de benzimento diferente, gente. Tem muito, muito benzimento. Existe males para, enfim, na Umbanda falta-se mão de obra. A Até arte do animal se benze, benzimento né? falta. Sim, sim, animais se benzem também. Então falta mão de obra. E se Deus quiser nos permitirem, eu acho que quando a gente aprender, novamente dizendo isso, quando a gente aprender a unir forças, nós irmãos de fé, quando aprendemos a unir forças, acho que todo mundo ganha e ganha muito, gente. Ganha muito mesmo, tá bom? E só o que que tira isso de você, esse peso que Então, ela perguntou, os guias, quando você vai trabalhar, os guias incorporam e é, eles te descarregam dessas energias eu ou não, só guia de proteção? não, na verdade não. Na verdade eu vou falar assim, eu no meu caso, quando eu estou benzendo, eu não me benzo depois. Por que que eu não me benzo depois? Porque aqui tem trabalhos todos os finais de semana, etc. Claro que se eu ficar muito, muito, muito ruim, muito debilitado mesmo, aí ali eu vou dar uma benzidinha em mim mesmo ali, vou dar uma cruzada ali para dar uma melhorada, uma aliviada, até chegar na gira, que certamente eu vou incorporar e certamente vai ser descarregada essa energia de mim, ok? Entretanto, graças a Deus a todos, tem muitos benzedores por aí, né? Era para ter muito mais e já se teve muito mais antigamente. Hoje em dia tem poucos, perto de antigamente. Mas muitos e muitos benzedores não são umbandistas, não incorporam, né? E aí como é que faz? A tática, digamos assim, ou o jeito é a pessoa mesmo se benzer. Tem um benzimento do prato branco, que é muito, eu gosto muito de fazer, eu aprendi com minha mãe de sangue, inclusive, não foi minha mãe de santo, minha mãe de sangue mesmo, minha mãe carnal. E ela me ensinou esse benzimento de prato branco, eu faço muito uso desse benzimento. É um benzimento que inclusive funciona à distância, né? Você não precisa estar com a pessoa de corpo presente. E é um benzimento que, naturalmente, quando a gente faz, dependendo da quantidade de pessoas que você vai benzer ali, é necessário que você se benze no final, porque senão Ela se você benze. fica, como diria um grande irmão, Bruno, você fica capengo, manquichoxo. Né? Aí a coisa não é legal. Bruno é fogo, Né? né? Pois Era é. não, né? É fogo. Gente, esse Bruno é o filho de Obá de frente, né? Ele é um irmão que eu considero um presente de Oxalá. Assim. Se Deus quiser, todos permitirem, um dia quem está aqui assistindo vai conhecê-lo, porque é aquele tipo de pessoa que quando está próximo de nós faz a gente crescer e ser feliz pela simplicidade dele. Tá? Próximo? A Elaine perguntou: o que é É. exatamente sofrer uma demanda? Sofrer demanda. Vamos lá, filha. Ó, vamos primeiro entender o que é uma demanda. A demanda é tudo aquilo que vem contra nós, né? Ou tudo aquilo que nós fazemos contra nós mesmos, né? 99% das demandas da nossa vida, ou seja, dificuldades impostas em nossos caminhos, são frutos e objetos das nossas escolhas e atitudes. Pronto. Lembra que eu falei em algumas perguntas atrás sobre a questão da humanidade? Né? A humanidade, ela é o humano coletivo, então tudo que acontece na humanidade está dentro de nós. Então, se você está passando por uma demanda, é necessário você identificar se não é você que está causando as suas próprias demandas. E pode ter certeza que existe 90% de chance de sim, de ser você sim, tá? Agora, filha, vamos lá, vamos contextualizar. Existe demanda, sim, existe coisa mandada de um canto para o outro, de uma pessoa para outra, e acontece muito contra terreiros, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para você aqui, tá bom, minha filha? Eu sou um sacerdote de Umbanda, a Andressa é uma sacerdote de Umbanda, somos do terreiro aqui, Tupã, Capaz Joaquim das Almas, tudo bem. Sou filho de Ofó com Oxóssi, Andressa é filho de Ossém com Yansan, e por aí vai. Certo? Ok. Temos nossos Exus assentados, nossos Exus de frente, nossos capangueiros, temos também nossos Exus de Untor, e aí todo o enredo também. Certo? Ok.
no meu caso, eu trabalho com o seu Tranca-Rua das Almas, o Exu de frente. Dono do meu assentamento. Dono do assentamento dele, na verdade. Né? É o Exu de frente da casa. Ok? Demanda contra o nosso terreiro. Vamos especificar assim, tá? Só para você ter uma noção melhor, tá, filha? Vamos supor que um terreiro X quer que o nosso terreiro feche. Ou, por algum motivo aleatório, o pai de Santo X quer que o nosso terreiro feche. Ou um filho de Santo X quer que o nosso terreiro feche. Ou uma pessoa X quer que o nosso terreiro feche e ali vai fazer coisas. Intencionando o fechamento da nossa casa, a depender do que for feito. Isso pode sim gerar sim uma demanda. Mas vamos entender, minha filha, um primeiro ponto. Todo soco que você leva, você vai sentir. Mas nem todos irão machucar. Porque para machucar, você precisa estar fraco, desguarnecido. Para machucar de verdade, você precisa estar mal cuidado, mal guardado, né? Então, assim, o que acontece na grande maioria dos casos, minha filha, é um tal de vitimismo, onde o ser humano incapaz de fazer sua própria prosperidade, quando as coisas começam a capengar, às vezes até por consequências de atitudes, por escolhas, etc., por uma questão de ser humano limitado, acaba errando nisso, escolhendo mal aquilo, e aí naturalmente vai sofrer as consequências. Todos nós somos errantes, né? É lógico, naturalmente que sim. E aí é melhor dizer que o outro fez alguma coisa contra, né? Porque aí traz mais sentido, traz um vitimismo, né? Traz uma comoção. E aí, naturalmente, que aquele puxãozinho de orelha, naturalmente que aquele lei do retorno vai passar aquela colheita, né? Plantou algo ruim, escolheu ruim, tá colhendo algo ruim, mas naturalmente as coisas vão passar. E quando passa, as pessoas que vão, geralmente, minha filha, se vangloriar, que estão sofrendo uma demanda, estão se vitimizando, vão exaltar a sua espiritualidade porque a demanda passou e venceu mais uma. Filhota, no ponto de vista daqui, do seu pai aqui, né, do seu padrinho, do seu pai, diante da minha limitação, eu entendo assim. Se alguém joga demanda contra o nosso terreiro e eu vou sentir o golpe, é porque eu sou ser humano e tá tudo bem, tá? Entretanto, se eu disser que quem jogou me deixou na cama, ou isso ou aquilo outro, etc, etc, eu também estou assumindo que Tranca-Rua das Almas, meu Exu de frente, não tem a menor capacidade. Não tem força, não tem luz, não tem evolução. É como eu disse, minha filha. Tomar um soco, uma demanda jogada em você é como se alguém te desse um soco. Você vai sentir o golpe, mas não vai machucar. Não necessariamente como a pessoa que está lhe agredindo e lhe dando um soco gostaria que machucasse. Porque você está guardada, você está protegida, você está preparada, você está nutrida, você está firme, você está coberta, você está guardada, né? Agora, se nada disso você estiver, seja porque você não faz as coisas corretamente, seja porque você não trabalha da forma adequada, seja porque você faz aquilo que você desconhece como deve ser feito, aí naturalmente, minha filha, você vai sofrer os efeitos dessa demanda. Mas não porque a pessoa que mandou tem força, se é que alguém mandou, que em 90% dos casos, 99% dos casos, somos nós os mandantes das demandas nos nossos caminhos, né? Então, assim, se é que alguém mandou alguma coisa, naturalmente a gente vai sentir muito mais o golpe se a gente não estiver fazendo as coisas direitinho, tá? Uma preta velha uma vez me ensinou que fio que come feijão com farinha jamais passa fome. Filho de Pemba, como a minha mãe de santo me ensinou. Filho de Pemba é aquele que segura e vai, é aquele que olha para o congá. E o máximo que pede diante de um congá é justiça para Pai Xangô, que não vai ficar ocupando Exu, não vai ficar ocupando ninguém para fazer nada contra, porque cada um responde pelos seus próprios atos, tá bom? Então, minha filha, o pai está dando essa explicação sobre demanda para você, porque eu acho que é um assunto que acaba criando estereótipos, criando situações, e eu acho que o melhor caminho para a gente é a gente entender que nós somos capazes, sim, temos total capacidade,
de fazer coisas, escolher coisas e tomar atitudes sobre coisas e decisões que não vão fazer bem para nós, porque somos errantes, somos reencarnados, estamos cobertos pelo véu do esquecimento, etc, etc. Então, naturalmente, cometeremos erros sim. De repente seja até um resgate, né? Mas naturalmente falando, jogar a culpa no outro é sempre 99% dos motivos das demandas que existem. E o pior dos casos é quando, minha filha, alguém que supostamente acredita estar sofrendo por uma demanda, sem olhar as próprias atitudes e erros cometidos recentemente ou passados, enfim, né? Essa pessoa procura um a outro sacerdote e aí dá o infeliz azar de achar um sacerdote que vai dizer a essa pessoa tudo o que ela quer ouvir. E aí vai passar a ser vítima de uma ilusão que vai criando outras proporções e, naturalmente falando, quando acordar e quando perceber, vai entender o tamanho da demanda que acabou passando, né? Não existe demanda para Deus. Não existe demanda para Pai Oxalá. Não existe fraqueza para o orixá. Não existe limitação para as nossas entidades, para a nossa espiritualidade, para a luz maior, para os nossos Exus, para a nossa esquerda. Então, quando você pensar que você está passando por uma demanda, ou alguém que você conhece, minha filha, pensar que possa ser que você está passando por uma demanda, ajoelha, senta, reza, enfim, vai no Pongá que dá bom, vai no Sagrado que dá bom, tá bom, minha filha? Acho que esse é o melhor caminho para a gente lidar com as demandas da vida, que 99% das vezes somos nós mesmos que colocamos, tá? Próximo? É como você sempre fala, de fazer sempre o melhor enquanto não puder fazer melhor ainda, né? Então, Sim, é a frase que eu roubei do Mário Sérgio Cortella. mesmo que a gente seja, que nós sejamos médiuns, pessoas errantes, somos seres humanos encarnados, voltamos por um motivo. Então, Sim, vamos errar que a sempre em gente alguma vai coisa. errar, vai, mas a evolução consiste no reconhecer do erro, na maturidade do aprendizado, do fazer e acontecer. Eu não estou dizendo aqui deliberadamente que não exista demanda. Sim, acredito que sim. Existe sim, porque nem todo mundo é bom, né? Naturalmente que existe, mas, gente, existe demanda, mas também existe Exu, mas também existe Orixá, mas também existe guias, também existe mentores, também existe Deus. E até onde eu entendo, nada pode com Deus, nada pode com a luz maior. Eu fico muito triste que a gente vê muito, tá tendo muitas situações assim, de pessoas deliberadamente colocarem na internet muitos pontos para quebrar demanda. Quer quebrar a demanda do seu terreiro? Faça isso. Quer quebrar a demanda da sua vida? Faça isso. É, Mas você não vê as pessoas explicando, nem sempre explicando, que a demanda quase sempre vem de nós mesmos, né? ó, eu vou Então estão ensinar. espalhando muito que existe muito demanda. E o que dá mais tristeza ainda é ver que tá, tem sacerdotes usando filhos e filhos deixando de ser usados por sacerdotes, sendo que a Umbanda, o Candomblé, qualquer outra religião não é para isso. Não é para fazer o mal, não é para você induzir ou atacar contra o livre-arbítrio de alguém, Coagir de alguma forma. coagindo, fazendo com que aquela pessoa acredite que ela está passando por isso. Eu acho que não é para isso. Essa pessoa que está fazendo também tem Exu, também tem guardião. Sim. Precisa se vigiar um pouco mais. Então, a demanda em si, é um assunto que vai muito longe, tá, filha? Tá Uhum. bom? Isso eu tô falando para todos também, naturalmente. Isso, gente, é só o nosso ponto de vista, tá? Às vezes parece um desabafo, mas é mediante a quantidade de pessoas que nos procuram, com a certeza e assertividade que estão passando por demandas. Então é em cima desse aspecto que a gente está falando, desse contexto também, tá bom? Mas assim, ó, eu vou ensinar aqui uma quebra de demanda maravilhosa agora. Chama-se prece de Caritas. A prece de Caritas é uma prece que faz você reconhecer muitas das coisas e quem detém o verdadeiro poder. Você já ouviu falar no hino da Umbanda? Você já ouviu falar em pontos de Nosso Pai Maior, em pontos de Oxalá? Às vezes, cantar um ponto de quebra de demanda é maravilhoso, mas cantar um ponto de Oxalá é sagrado, tá bom? Oxalá abençoe a todos. Acho que acabou as perguntas, né? Acabou.
Bom, gente, chegamos ao final de mais uma gravação. Graças a Deus e a todos. Estamos aqui presentes naturalmente. Eu, Ederson, tá? Para quem não sabe meu Eu, nome. Para quem não sabe meu nome é Ederson, né? Temos aqui a Andressa, sempre na companhia da Elaine, comandando aí os vídeos aí, fazendo toda essa parte aí que nós não sabemos fazer. Inclusive a ideia das gravações partiu muito dela também, né? Na companhia do Fernando, da Gislene também aqui assistindo e participando diretamente conosco, tá? Acho que em nome de todos a gente fica muito agradecido aqui pela nossa espiritualidade, por nos contemplar e nos direcionar da melhor forma dentro das nossas limitações, permitir que a gente possa se reunir aqui para tentar fazer. Eu falo isso sempre e vou repetir sempre. O intuito dessas gravações não é expor o conhecimento, é fazer primeiro que os filhos da casa tenham um conteúdo gravado e arquivado de uma maneira que eles possam passar e repassar sempre que necessário, e também, naturalmente, por isso que a gente coloca no YouTube, né? Para que todos, principalmente aqueles que não têm a disposição, a predisposição ou a permissa de entrar num terreiro, seja por preconceito, seja por falta de conhecimento, ou seja por intolerâncias. Não tem problema, não tem problema. Por isso que a gente grava, tá? Então, naturalmente, de repente, uma dessas respostas, um desses anseios, questões de banhos, explicações, etc. Que bom que possa chegar no coraçãozinho de alguém que necessita, que bom que possa chegar na mente de alguém que necessita. Aconteceu um caso essa semana, eu vou compartilhar com todos. Se você não tá, isso foi um consulente que passou por aqui, graças a Deus a todos, está muito bem. Nessa semana não, tá, gente? Faz umas 4 semanas que isso aconteceu. E hoje a pessoa está bem, muito, muito bem mesmo. Ela chegou aqui com todas as paus e pedras contra o próprio terreiro que ela frequentava até então, dialogando conosco, meio que na intenção de provar para nós ou para ela mesma que o sacerdote dela, que o pai da casa estava completamente errado, e a gente fez ali um trabalho de orientação, naturalmente, e ela segue firme no terreiro do qual um dia acolheu ela. Gente, ó, quando você entra para uma casa espiritual, antes de você ir para essa casa espiritual, independente se for Umbanda, Candomblé, enfim, Jurema Sagrada, enfim, igrejas, né? Mesquitas, enfim. Existe todo um comum espiritual alienado antes da nossa, aguardando o nosso livre-arbítrio, sim, porém já existe todo um comum espiritual acontecido, tá? Então você geralmente não vai até um terreiro, você é levado até ele. Então quando você entra dentro de uma casa, é muito mais do que só o seu livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio é quem deu permissão para você chegar lá. Mas existe muita coisa por trás disso. E naturalmente falando, você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, tanto faz. Independente do tempo que você passa dentro da casa. Se de repente a casa não tá boa, não tá isso, não tá aquilo, para refletir se é realmente a casa. Para realmente refletir se de repente não é você, né? Por que que eu estou dizendo isso? Porque aconteceu, graças a Deus a todos, da pessoa entender melhor, ela se aproximou mais do pai dela, do padrinho, do sacerdote da casa, e aí eles tiveram uma conversa mais aberta, foi algo que tinha acontecido há não sei quanto tempo, que criou ali um distanciamento entre eles, e aí ela ia acabar saindo do terreiro e naturalmente falando, não ia fazer bem para nenhum dos dois, né? A nossa casa aqui, a Tucumã, Pai Joaquim das Almas, a gente tem uma questão assim. Filhos que vêm de outra casa, que vão adentrar a nossa casa, que pedem entrada na nossa casa. Isso é examinado com muito cuidado. Por quê? Porque existem muitos motivos de você sair de uma casa. Em qual deles você errou? Porque quando você sai de um terreiro, alguma coisa você errou, né? Quando a gente termina um casamento, alguma coisa a gente fez. Quando a gente é mandado embora ou sai de um emprego, alguma coisa a gente errou. Tem a nossa participação em tudo que acontece, de bom e de ruim. Se tratando de terreiro, é da mesma forma. Então, vamos tentar parar para pensar que o sacerdote ou a sacerdote, ela é um médium que para a sua vida para lidar com o terreiro. Eu estou falando isso. Claro que aqui na minha casa, a gente está apenas no início aqui na nossa casa, né? 3 anos só. É de 3 aninhos ali, que estão gateando ainda, mas eu estou usando isso muito como exemplo do terreiro da minha mãe de santo, do meu pai de santo. Eu vi muitos irmãos no decorrer dos anos se passando, eu fiquei lá acho que 8, 9 anos, não sei, 7, 8 anos, não tenho certeza agora.
E eu vi muitos irmãos saindo por pouco e depois voltando para continuar o trabalho, e que bom, e graças a Deus que voltaram. Mas eu vi o quanto a minha mãe sofria com tudo aquilo e o quanto era complicado, enfim. E naturalmente falando, a gente assiste de camarim muita coisa acontecendo, né? Por isso que eu estou dizendo, gente, qualquer situaçãozinha de terreiro, qualquer probleminha, etc., para, senta, esfria, lembra, volta lá no início. De repente, lá no início, a informação está correta. Eu tenho um grande amigo meu, que ele é pastor, né? E a gente conversa muito, conversa sempre interreligiosas ali, e é as coisas que acontecem aqui na nossa casa, acontece basicamente, identicamente na igreja onde ele pastoreia, e é impressionante como nós aprendemos um com o outro. É impressionante, tá? As dificuldades que muitas das vezes uma ovelha, no caso, que seria aqui um filho de santo, ela seria uma ovelha, uma dificuldade que um irmão aqui acaba encontrando para continuar dentro da casa seguindo a doutrina, ou para o pai acessar aquele filho, etc, etc, acaba sendo muito tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena, que a grande maioria do motivo, a grande maior parte de motivos de uma pessoa sair de uma igreja ou de uma pessoa sair de um terreiro é porque ela prefere começar do zero em outro canto do que arrumar aquilo que ela precisa arrumar para continuar bem. Então, gente, vamos parar, refletir, porque aqueles probleminhas acontecidos, eles vão voltar uma hora para você ter que resolver, nada passa batido. Principalmente falando de espiritualidade, falando de sagrado, seja dentro de uma igreja, de uma religião, de uma fé. Eu estou batendo muito isso porque são coisas que acontecem, são conversas que acontecem. Eu gosto de compartilhar tudo aquilo que me faz bem ouvir e eu entendo que possa fazer bem a todos vocês ouvirem também, tá bom? No mais, eu agradeço, nos sentimos sempre muito, muito honrados com a companhia de todos vocês. Façam bom uso, abram a mente de vocês para poder assistir. Peço que reconheçam as nossas limitações naturalmente. Se 10 sacerdotes, né, 10 pais de santo, digamos assim, responderem a mesma pergunta, vocês terão 10 respostas diferentes, porque são 10 pessoas diferentes uma das outras respondendo a mesma questão. Oxalá abençoe a todos. Boa noite.